assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Um ladrão super inteligente chamado Tom Carter, que por anos roubou bancos nos Estados Unidos sem nunca ser pego. O cara era conhecido como o In and Out Bandit, ou seja, bandido entra e sai. Ele era rápido, preciso e nunca deixava rastro. Mas o mais doido é que ele não era um criminoso violento, daqueles que saem machucando todo mundo. Pelo contrário, ele era discreto, limpinho e bem educado até. Roubava, guardava a grana e sumia sem ninguém ver. Aí, um belo dia, quando ele já tinha acumulado mais de 9 milhões de dólares em dinheiro roubado, o que ele decide? Parar. É isso mesmo. O cara se apaixona por uma mulher chamada Annie, que trabalha num depósito de armazenamento e decide mudar de vida. Quer ser honesto, entregar o dinheiro roubado pro FBI e começar do zero com ela do lado. Doido, né? Mas é aí que a história começa a pegar fogo. Tom liga pro FBI dizendo que quer se entregar, só que os agentes não acreditam nele. Imagina a cena. Alguém liga dizendo: "Oi, sou aquele ladrão que vocês nunca conseguiram pegar. Quero devolver o dinheiro e limpar minha ficha." Claro que os caras acham que é trote. Então, dois agentes, o Nivens e o Hall, decidem ir conferir. Mas aí que tudo desanda. Quando eles descobrem que o dinheiro tá mesmo lá, o que você acha que eles fazem? Leva ele preso? Nada disso. Os dois veem uma chance de mudar de vida e decidem roubar o dinheiro para eles mesmos. Sim, os agentes da lei viram os bandidos da história. Para completar o estrago, eles ainda armam para cima do Tom. Jogam um crime em cima dele, o assassinato de outro agente que descobre tudo, e saem como se fossem os heróis. Só que Tom, além de ser esperto, agora tá motivado. Afinal, ele só queria ser honesto por amor. E agora tem que correr contra o tempo para limpar o nome dele, proteger a Annie, e ainda provar que os verdadeiros bandidos são os dois agentes do FBI. O filme vira uma perseguição alucinante. Tom foge, arma planos, pega os bandidos no pulo e vai desmontando as peças uma por uma. Ele usa tudo que sabe dos anos em que foi ladrão para virar o jogo. Tem explosão, perseguição de carro, armadilha, gente correndo, tiro para todo lado. E no meio disso tudo, a Annie acaba entrando no jogo também. Ela é corajosa, esperta, e mesmo sem entender muito bem o que tá rolando, confia no Tom e ajuda ele do jeito que pode. A tensão só cresce. O FBI todo começa a investigar a morte do agente que foi morto, e um outro agente mais sério, chamado Baker, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada dentro da própria equipe. Aos poucos, ele também entra na caçada para descobrir a verdade e se torna uma peça importante para resolver o quebra-cabeça. Tudo começa apresentando o Tom Carter, um cara que por muito tempo foi um dos ladrões de banco mais procurados do país, mas ninguém sabia quem ele era de verdade. O apelido dele era In and Out Bandit, porque ele entrava, roubava e sumia rapidinho. Só que diferente dos ladrões malvados que a gente costuma ver por aí, o Tom tinha um código. Ele nunca machucava ninguém, não usava arma nos roubos e só fazia isso porque... bem, ele era bom nisso. E solitário também. Só que a vida dele muda totalmente quando ele conhece a Annie, uma mulher simples, gente boa, que trabalha num lugar onde as pessoas alugam depósitos para guardar tralha, tipo aqueles containers fechados. Ele vai lá para alugar um espaço e esconder o dinheiro dos roubos, mas acaba se encantando por ela. E com o tempo, eles começam a namorar. E aí acontece aquilo que parece impossível. O ladrão durão começa a querer mudar de vida, por ela, por amor. Depois de um ano de relacionamento, Tom toma uma decisão corajosa. Ele quer contar a verdade, devolver os 9 milhões de dólares que roubou e começar do zero com a consciência limpa. Ele liga pro FBI e diz: "Oi, eu sou o In and Out Bandit. Quero me entregar e devolver o dinheiro." E o que você acha que o FBI faz? Rir, é claro. Acham que é um maluco ou um cara tentando chamar atenção. Mesmo assim, dois agentes são mandados para conferir: John Nivens e Ramon Hall. E aí começa o problema. Eles vão até o lugar onde o Tom disse que o dinheiro está guardado, e quando veem que o dinheiro é real, que o cara tá falando a verdade, uma ideia perigosa nasce na cabeça deles. E se a gente pegar esse dinheiro e fingir que nunca viu nada? Então os dois decidem armar uma emboscada.
Só que tem um outro agente junto com eles, o agente Baker, que é mais correto, mais sério. E quando ele percebe o que está acontecendo, Nivens faz o impensável. Atira no próprio colega, mata o Baker e joga a culpa toda no Tom. Pronto. Agora o ex-ladrão está sendo procurado não só por roubo, mas também por assassinato. Tom foge. Ele tenta falar com o FBI de novo, mas ninguém acredita nele. O único que talvez comece a desconfiar da história é o agente Myers, um cara mais velho que começa a ver que tem coisa estranha nessa investigação. E para piorar, a Annie, que até então não sabia de nada, acaba se envolvendo sem querer. Quando os agentes corruptos percebem que ela pode ser uma ameaça, Tom tem que correr contra o tempo para protegê-la. E olha, ele pode ter largado a vida de crime, mas ainda sabe como despistar, bolar planos e agir com frieza. A diferença é que agora ele está usando isso para fazer a coisa certa. Depois da emboscada feita pelos agentes Nivens e Hall, o Tom Carter está nas cordas. Ele foi traído, culpado por um assassinato que não cometeu, e agora está sendo caçado como se fosse um criminoso perigoso. Acontece que ele não é mais só um ladrão tentando limpar o nome. Agora ele é um homem que quer justiça, mas que também precisa lutar com as mesmas armas que os corruptos estão usando. O Tom começa a usar sua experiência como ladrão profissional para tentar limpar seu nome. Ele sabe como se esconder, como pensar 2 passos à frente e como virar o jogo. Enquanto isso, os agentes corruptos estão tentando apagar qualquer rastro que possa incriminá-los. Só que o problema é que eles subestimaram o Tom. E aí tem outro ponto importantíssimo: a Annie. No começo, ela fica completamente perdida com a história. Imagina, a mulher tá namorando um cara que dizia ser gerente de segurança e, de repente, descobre que ele é um ladrão famoso, envolvido numa acusação de assassinato. Mas o que é bonito nessa parte do filme é que, mesmo abalada, ela confia no Tom. Ela percebe que tem algo errado na história e começa a ajudá-lo. Sem ser nenhuma heroína experiente, ela se mete no meio do perigo por amor. E aí, a história começa a virar tipo um quebra-cabeça cheio de perseguições. O Tom arma uma cilada pro agente Hall, consegue pegar um pedaço de informação crucial e vai juntando provas contra os 2 agentes. E quanto mais ele se aproxima da verdade, mais os corruptos tentam apagar tudo. Eles até tentam matar a Annie num momento super tenso, mas ela consegue escapar com a ajuda do próprio Tom. Tem uma cena muito boa aqui. Tom persegue um dos agentes e arma uma explosão controlada para atrasar a fuga dele. Ele faz tudo com precisão, como só um cara com histórico de assaltos bem executados conseguiria. Só que agora, tudo isso é para proteger e não para roubar. Do outro lado da história, o agente Myers, que está investigando o caso do colega morto, o Baker, começa a ligar os pontos. Ele descobre que Tom Carter tinha mesmo ligado para o FBI, querendo se entregar antes de qualquer crime acontecer. Ou seja, ele começa a desconfiar de que Tom não é o vilão dessa história. Enquanto isso, os 2 agentes corruptos começam a se desesperar. O Nivens, mais ganancioso e impulsivo, começa a perder o controle. Já o Hall começa a se sentir culpado, principalmente depois de tudo o que deu errado. Eles já não estão tão unidos assim. O Tom percebe isso e começa a explorar essa rachadura entre eles. É tipo um jogo de xadrez. Tom vai mexendo as peças, fazendo jogadas inteligentes, tentando conseguir uma confissão ou alguma prova concreta que possa mostrar para a justiça quem são os verdadeiros culpados. E olha, ele chega bem perto. Essa parte do filme é cheia de cenas de ação bem tensas, mas o legal é que tudo é bem pé no chão. Nada exagerado, tipo filme de super-herói. As explosões, as perseguições, as lutas, tudo parece real. E o Tom não é invencível. Ele apanha, se machuca, se esconde, mas não desiste. A essa altura do campeonato, o Tom Carter já passou por perseguição, tiroteio, explosão e traição. Tudo o que ele queria era entregar o dinheiro e começar uma vida nova com a Annie, mas agora está tentando sobreviver e limpar o nome, enquanto foge do próprio FBI. Mas o cara não é qualquer um, é um gênio do crime aposentado, e agora está usando toda a inteligência dele para virar o jogo. Depois de um monte de reviravoltas, Tom finalmente consegue gravar uma confissão parcial do agente Hall, o que já é um passo gigante para provar que ele está dizendo a verdade. Mas ainda falta o agente Nivens, que é o mais perigoso dos 2. O cara tá surtando, tentando matar todo mundo que possa entregar ele e fazendo de tudo para escapar com o dinheiro.
Só que Tom, como sempre, tá 2 passos à frente. Ele bola um plano arriscado para atrair o Nivens até um local isolado. Lá, ele arma uma emboscada, mas o plano não é matar ninguém. É conseguir uma prova final e definitiva, algo que o FBI não possa ignorar. Enquanto isso, o agente Myers, que estava de olho em tudo, começa a seguir as pistas que o próprio Tom deixou pelo caminho. Ele descobre documentos, ligações e começa a perceber: peraí, esse cara tá dizendo a verdade. E aí a história ganha uma tensão daquelas. O tempo tá correndo, Nivens está desesperado, Annie tá em perigo de novo, e Tom tá jogando tudo numa última cartada. Numa das cenas mais importantes, ele enfrenta o Nivens cara a cara. E o mais impressionante é que ele não quer matar o cara, mesmo depois de tudo o que ele fez. Um ladrão super inteligente chamado Tom Carter, que por anos roubou bancos nos Estados Unidos sem nunca ser pego. O cara era conhecido como o In-N-Out Bandit, ou seja, bandido entra e sai. Ele era rápido, preciso e nunca deixava rastro. Mas o mais doido é que ele não era um criminoso violento, daqueles que saem machucando todo mundo. Pelo contrário, ele era discreto, limpinho e bem educado até. Roubava, guardava a grana e sumia sem ninguém ver. Aí, um belo dia, quando ele já tinha acumulado mais de 9 milhões de dólares em dinheiro roubado, o que ele decide? Parar. É isso mesmo. O cara se apaixona por uma mulher chamada Annie, que trabalha num depósito de armazenamento e decide mudar de vida. Quer ser honesto, entregar o dinheiro roubado pro FBI e começar do zero com ela do lado. Doido, né? Mas é aí que a história começa a pegar fogo. Tom liga pro FBI dizendo que quer se entregar, só que os agentes não acreditam nele. Imagina a cena. Alguém liga dizendo: "Oi, sou aquele ladrão que vocês nunca conseguiram pegar. Quero devolver o dinheiro e limpar minha ficha." Claro que os caras acham que é trote. Então, 2 agentes, o Nivens e o Hall, decidem ir conferir. Mas aí que tudo desanda. Quando eles descobrem que o dinheiro tá mesmo lá, o que você acha que eles fazem? Leva ele preso? Nada disso. Os 2 veem uma chance de mudar de vida e decidem roubar o dinheiro para eles mesmos. Sim, os agentes da lei viram os bandidos da história. Para completar o estrago, eles ainda armam para cima do Tom, jogam um crime em cima dele, o assassinato de outro agente que descobre tudo, e saem como se fossem os heróis. Só que Tom, além de ser esperto, agora tá motivado. Afinal, ele só queria ser honesto por amor. E agora tem que correr contra o tempo para limpar o nome dele, proteger a Annie e ainda provar que os verdadeiros bandidos são os 2 agentes do FBI. O filme vira uma perseguição alucinante. Tom foge, arma planos, pega os bandidos no pulo e vai desmontando as peças uma por uma. Ele usa tudo que sabe dos anos em que foi ladrão para virar o jogo. Tem explosão, perseguição de carro, armadilha, gente correndo, tiro para todo lado. E no meio disso tudo, a Annie acaba entrando no jogo também. Ela é corajosa, esperta, e mesmo sem entender muito bem o que tá rolando, confia no Tom e ajuda ele do jeito que pode. A tensão só cresce. O FBI todo começa a investigar a morte do agente que foi morto, e um outro agente mais sério, chamado Baker, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada dentro da própria equipe. Aos poucos, ele também entra na caçada para descobrir a verdade e se torna uma peça importante para resolver o quebra-cabeça. Tudo começa apresentando o Tom Carter, um cara que por muito tempo foi um dos ladrões de banco mais procurados do país, mas ninguém sabia quem ele era de verdade. O apelido dele era In-N-Out Bandit, porque ele entrava, roubava e sumia rapidinho. Só que diferente dos ladrões malvados que a gente costuma ver por aí, o Tom tinha um código. Ele nunca machucava ninguém, não usava arma nos roubos e só fazia isso porque... bem, ele era bom nisso. E solitário também. Só que a vida dele muda totalmente quando ele conhece a Annie, uma mulher simples, gente boa, que trabalha num lugar onde as pessoas alugam depósitos para guardar tralha, tipo aqueles containers fechados. Ele vai lá para alugar um espaço e esconder o dinheiro dos roubos, mas acaba se encantando por ela. E com o tempo, eles começam a namorar. E aí acontece aquilo que parece impossível. O ladrão durão começa a querer mudar de vida, por ela, por amor. Depois de um ano de relacionamento, Tom toma uma decisão corajosa. Ele quer contar a verdade, devolver os 9 milhões de dólares que roubou e começar do zero com a consciência limpa. Ele liga pro FBI e diz:
Oi, eu sou o In-N-Out Bandit. Quero me entregar e devolver o dinheiro. E o que você acha que o FBI faz? Rir, é claro. Acham que é um maluco ou um cara tentando chamar atenção. Mesmo assim, 2 agentes são mandados para conferir, John Nivens e Ramon Hall. E aí começa o problema. Eles vão até o lugar onde o Tom disse que o dinheiro está guardado, e quando veem que o dinheiro é real, que o cara tá falando a verdade, uma ideia perigosa nasce na cabeça deles. E se a gente pegar esse dinheiro e fingir que nunca viu nada? Então os 2 decidem armar uma emboscada. Só que tem um outro agente junto com eles, o agente Baker, que é mais correto, mais sério. E quando ele percebe o que está acontecendo, Nivens faz o impensável. Atira no próprio colega, mata o Baker e joga a culpa toda no Tom. Pronto. Agora o ex-ladrão está sendo procurado não só por roubo, mas também por assassinato. Tom foge. Ele tenta falar com o FBI de novo, mas ninguém acredita nele. O único que talvez comece a desconfiar da história é o agente Myers, um cara mais velho que começa a ver que tem coisa estranha nessa investigação. E para piorar, a Annie, que até então não sabia de nada, acaba se envolvendo sem querer. Quando os agentes corruptos percebem que ela pode ser uma ameaça, Tom tem que correr contra o tempo para protegê-la. E olha, ele pode ter largado a vida de crime, mas ainda sabe como despistar, bolar planos e agir com frieza. A diferença é que agora ele está usando isso para fazer a coisa certa. Depois da emboscada feita pelos agentes Nivens e Hall, o Tom Carter está nas cordas. Ele foi traído, culpado por um assassinato que não cometeu, e agora está sendo caçado como se fosse um criminoso perigoso. Acontece que ele não é mais só um ladrão tentando limpar o nome. Agora ele é um homem que quer justiça, mas que também precisa lutar com as mesmas armas que os corruptos estão usando. O Tom começa a usar sua experiência como ladrão profissional para tentar limpar seu nome. Ele sabe como se esconder, como pensar 2 passos à frente e como virar o jogo. Enquanto isso, os agentes corruptos estão tentando apagar qualquer rastro que possa incriminá-los. Só que o problema é que eles subestimaram o Tom. E aí tem outro ponto importantíssimo: a Annie. No começo, ela fica completamente perdida com a história. Imagina, a mulher tá namorando um cara que dizia ser gerente de segurança e, de repente, descobre que ele é um ladrão famoso, envolvido numa acusação de assassinato. Mas o que é bonito nessa parte do filme é que, mesmo abalada, ela confia no Tom. Ela percebe que tem algo errado na história e começa a ajudá-lo. Sem ser nenhuma heroína experiente, ela se mete no meio do perigo por amor. E aí, a história começa a virar tipo um quebra-cabeça cheio de perseguições. O Tom arma uma cilada pro agente Hall, consegue pegar um pedaço de informação crucial e vai juntando provas contra os 2 agentes. E quanto mais ele se aproxima da verdade, mais os corruptos tentam apagar tudo. Eles até tentam matar a Annie num momento super tenso, mas ela consegue escapar com a ajuda do próprio Tom. Tem uma cena muito boa aqui. Tom persegue um dos agentes e arma uma explosão controlada para atrasar a fuga dele. Ele faz tudo com precisão, como só um cara com histórico de assaltos bem executados conseguiria. Só que agora, tudo isso é para proteger e não para roubar. Do outro lado da história, o agente Myers, que está investigando o caso do colega morto, o Baker, começa a ligar os pontos. Ele descobre que Tom Carter tinha mesmo ligado para o FBI, querendo se entregar antes de qualquer crime acontecer. Ou seja, ele começa a desconfiar de que Tom não é o vilão dessa história. Enquanto isso, os 2 agentes corruptos começam a se desesperar. O Nivens, mais ganancioso e impulsivo, começa a perder o controle. Já o Hall começa a se sentir culpado, principalmente depois de tudo o que deu errado. Eles já não estão tão unidos assim. O Tom percebe isso e começa a explorar essa rachadura entre eles. É tipo um jogo de xadrez. Tom vai mexendo as peças, fazendo jogadas inteligentes, tentando conseguir uma confissão ou alguma prova concreta que possa mostrar para a justiça quem são os verdadeiros culpados. E olha, ele chega bem perto. Essa parte do filme é cheia de cenas de ação bem tensas, mas o legal é que tudo é bem pé no chão. Nada exagerado, tipo filme de super-herói. As explosões, as perseguições, as lutas, tudo parece real. E o Tom não é invencível. Ele apanha, se machuca, se esconde, mas não desiste. A essa altura do campeonato, o Tom Carter já passou por perseguição, tiroteio, explosão e traição. Tudo o que ele queria era entregar o dinheiro e começar uma vida nova com a Annie,
mas agora está tentando sobreviver e limpar o nome enquanto foge do próprio FBI. Mas o cara não é qualquer um, é um gênio do crime aposentado, e agora está usando toda a inteligência dele para virar o jogo. Depois de um monte de reviravoltas, Tom finalmente consegue gravar uma confissão parcial do agente Hall, o que já é um passo gigante para provar que ele está dizendo a verdade. Mas ainda falta o agente Nivens, que é o mais perigoso dos dois. O cara tá surtando, tentando matar todo mundo que possa entregar ele e fazendo de tudo para escapar com o dinheiro. Só que Tom, como sempre, tá 2 passos à frente. Ele bola um plano arriscado para atrair o Nivens até um local isolado. Lá, ele arma uma emboscada, mas o plano não é matar ninguém. É conseguir uma prova final e definitiva, algo que o FBI não possa ignorar. Enquanto isso, o agente Myers, que estava de olho em tudo, começa a seguir as pistas que o próprio Tom deixou pelo caminho. Ele descobre documentos, ligações e começa a perceber: peraí, esse cara tá dizendo a verdade. E aí a história ganha uma tensão daquelas. O tempo tá correndo, Nivens está desesperado, Annie tá em perigo de novo, e Tom tá jogando tudo numa última cartada. Numa das cenas mais importantes, ele enfrenta o Nivens cara a cara. E o mais impressionante é que ele não quer matar o cara, mesmo depois de tudo o que ele fez. Um ladrão super inteligente chamado Tom Carter, que por anos roubou bancos nos Estados Unidos sem nunca ser pego. O cara era conhecido como o In-N-Out Bandit, ou seja, bandido entra e sai. Ele era rápido, preciso e nunca deixava rastro. Mas o mais doido é que ele não era um criminoso violento, daqueles que saem machucando todo mundo. Pelo contrário, ele era discreto, limpinho e bem educado até. Roubava, guardava a grana e sumia sem ninguém ver. Aí, um belo dia, quando ele já tinha acumulado mais de 9 milhões de dólares em dinheiro roubado, o que ele decide? Parar. É isso mesmo. O cara se apaixona por uma mulher chamada Annie, que trabalha num depósito de armazenamento, e decide mudar de vida. Quer ser honesto, entregar o dinheiro roubado pro FBI e começar do zero com ela do lado. Doido, né? Mas é aí que a história começa a pegar fogo. Tom liga pro FBI dizendo que quer se entregar, só que os agentes não acreditam nele. Imagina a cena. Alguém liga dizendo: "Oi, sou aquele ladrão que vocês nunca conseguiram pegar. Quero devolver o dinheiro e limpar minha ficha." Claro que os caras acham que é trote. Então, 2 agentes, o Nivens e o Hall, decidem ir conferir. Mas aí que tudo desanda. Quando eles descobrem que o dinheiro tá mesmo lá, o que você acha que eles fazem? Leva ele preso? Nada disso. Os 2 veem uma chance de mudar de vida e decidem roubar o dinheiro para eles mesmos. Sim, os agentes da lei viram os bandidos da história. Para completar o estrago, eles ainda armam para cima do Tom, jogam um crime em cima dele, o assassinato de outro agente que descobre tudo, e saem como se fossem os heróis. Só que Tom, além de ser esperto, agora tá motivado. Afinal, ele só queria ser honesto por amor. E agora tem que correr contra o tempo para limpar o nome dele, proteger a Annie, e ainda provar que os verdadeiros bandidos são os 2 agentes do FBI. O filme vira uma perseguição alucinante. Tom foge, arma planos, pega os bandidos no pulo e vai desmontando as peças uma por uma. Ele usa tudo que sabe dos anos em que foi ladrão para virar o jogo. Tem explosão, perseguição de carro, armadilha, gente correndo, tiro para todo lado. E no meio disso tudo, a Annie acaba entrando no jogo também. Ela é corajosa, esperta, e mesmo sem entender muito bem o que tá rolando, confia no Tom e ajuda ele do jeito que pode. A tensão só cresce. O FBI todo começa a investigar a morte do agente que foi morto, e um outro agente mais sério, chamado Baker, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada dentro da própria equipe. Aos poucos, ele também entra na caçada para descobrir a verdade e se torna uma peça importante para resolver o quebra-cabeça. Tudo começa apresentando o Tom Carter, um cara que por muito tempo foi um dos ladrões de banco mais procurados do país, mas ninguém sabia quem ele era de verdade. O apelido dele era In-N-Out Bandit, porque ele entrava, roubava e sumia rapidinho. Só que diferente dos ladrões malvados que a gente costuma ver por aí, o Tom tinha um código. Ele nunca machucava ninguém, não usava arma nos roubos e só fazia isso porque... bem, ele era bom nisso. E solitário também. Só que a vida dele muda totalmente quando ele conhece a Annie, uma mulher simples, gente boa,
que trabalha num lugar onde as pessoas alugam depósitos para guardar tralha, tipo aqueles containers fechados. Ele vai lá para alugar um espaço e esconder o dinheiro dos roubos, mas acaba se encantando por ela. E com o tempo, eles começam a namorar. E aí acontece aquilo que parece impossível. O ladrão durão começa a querer mudar de vida. Por ela. Por amor. Depois de um ano de relacionamento, Tom toma uma decisão corajosa. Ele quer contar a verdade, devolver os 9 milhões de dólares que roubou e começar do zero com a consciência limpa. Ele liga pro FBI e diz: "Oi, eu sou o In and Out Bandit. Quero me entregar e devolver o dinheiro." E o que você acha que o FBI faz? Rir, é claro. Acham que é um maluco ou um cara tentando chamar atenção. Mesmo assim, 2 agentes são mandados para conferir: John Nivens e Ramon Hall. E aí começa o problema. Eles vão até o lugar onde o Tom disse que o dinheiro está guardado, e quando veem que o dinheiro é real, que o cara tá falando a verdade, uma ideia perigosa nasce na cabeça deles. E se a gente pegar esse dinheiro e fingir que nunca viu nada? Então os 2 decidem armar uma emboscada. Só que tem um outro agente junto com eles, o agente Baker, que é mais correto, mais sério. E quando ele percebe o que está acontecendo, Nivens faz o impensável. Atira no próprio colega, mata o Baker e joga a culpa toda no Tom. Pronto. Agora o ex-ladrão está sendo procurado não só por roubo, mas também por assassinato. Tom foge. Ele tenta falar com o FBI de novo, mas ninguém acredita nele. O único que talvez comece a desconfiar da história é o agente Myers, um cara mais velho que começa a ver que tem coisa estranha nessa investigação. E para piorar, a Annie, que até então não sabia de nada, acaba se envolvendo sem querer. Quando os agentes corruptos percebem que ela pode ser uma ameaça, Tom tem que correr contra o tempo para protegê-la. E olha, ele pode ter largado a vida de crime, mas ainda sabe como despistar, bolar planos e agir com frieza. A diferença é que agora ele está usando isso para fazer a coisa certa. Depois da emboscada feita pelos agentes Nivens e Hall, o Tom Carter está nas cordas. Ele foi traído, culpado por um assassinato que não cometeu, e agora está sendo caçado como se fosse um criminoso perigoso. Acontece que ele não é mais só um ladrão tentando limpar o nome. Agora ele é um homem que quer justiça, mas que também precisa lutar com as mesmas armas que os corruptos estão usando. O Tom começa a usar sua experiência como ladrão profissional para tentar limpar seu nome. Ele sabe como se esconder, como pensar 2 passos à frente e como virar o jogo. Enquanto isso, os agentes corruptos estão tentando apagar qualquer rastro que possa incriminá-los. Só que o problema é que eles subestimaram o Tom. E aí tem outro ponto importantíssimo: a Annie. No começo, ela fica completamente perdida com a história. Imagina, a mulher está namorando um cara que dizia ser gerente de segurança e, de repente, descobre que ele é um ladrão famoso, envolvido numa acusação de assassinato. Mas o que é bonito nessa parte do filme é que, mesmo abalada, ela confia no Tom. Ela percebe que tem algo errado na história e começa a ajudá-lo. Sem ser nenhuma heroína experiente, ela se mete no meio do perigo por amor. E aí, a história começa a virar tipo um quebra-cabeça cheio de perseguições. O Tom arma uma cilada pro agente Hall, consegue pegar um pedaço de informação crucial e vai juntando provas contra os 2 agentes. E quanto mais ele se aproxima da verdade, mais os corruptos tentam apagar tudo. Eles até tentam matar a Annie num momento super tenso, mas ela consegue escapar com a ajuda do próprio Tom. Tem uma cena muito boa aqui. Tom persegue um dos agentes e arma uma explosão controlada para atrasar a fuga dele. Ele faz tudo com precisão, como só um cara com histórico de assaltos bem executados conseguiria. Só que agora, tudo isso é para proteger e não para roubar. Do outro lado da história, o agente Myers, que está investigando o caso do colega morto, o Baker, começa a ligar os pontos. Ele descobre que Tom Carter tinha mesmo ligado para o FBI, querendo se entregar antes de qualquer crime acontecer. Ou seja, ele começa a desconfiar de que Tom não é o vilão dessa história. Enquanto isso, os 2 agentes corruptos começam a se desesperar. O Nivens, mais ganancioso e impulsivo, começa a perder o controle. Já o Hall começa a se sentir culpado, principalmente depois de tudo o que deu errado. Eles já não estão tão unidos assim. O Tom percebe isso e começa a explorar essa rachadura entre eles. É tipo um jogo de xadrez. Tom vai mexendo as peças, fazendo jogadas inteligentes,
tentando conseguir uma confissão ou alguma prova concreta que possa mostrar para a justiça quem são os verdadeiros culpados. E olha, ele chega bem perto. Essa parte do filme é cheia de cenas de ação bem tensas, mas o legal é que tudo é bem pé no chão. Nada exagerado, tipo filme de super-herói. As explosões, as perseguições, as lutas, tudo parece real. E o Tom não é invencível. Ele apanha, se machuca, se esconde, mas não desiste. A essa altura do campeonato, o Tom Carter já passou por perseguição, tiroteio, explosão e traição. Tudo o que ele queria era entregar o dinheiro e começar uma vida nova com a Annie, mas agora está tentando sobreviver e limpar o nome, enquanto foge do próprio FBI. Mas o cara não é qualquer um, é um gênio do crime aposentado, e agora está usando toda a inteligência dele para virar o jogo. Depois de um monte de reviravoltas, Tom finalmente consegue gravar uma confissão parcial do agente Hall, o que já é um passo gigante para provar que ele está dizendo a verdade. Mas ainda falta o agente Nivens, que é o mais perigoso dos dois. O cara tá surtando, tentando matar todo mundo que possa entregar ele e fazendo de tudo para escapar com o dinheiro. Só que Tom, como sempre, tá 2 passos à frente. Ele bola um plano arriscado para atrair o Nivens até um local isolado. Lá, ele arma uma emboscada, mas o plano não é matar ninguém. É conseguir uma prova final e definitiva, algo que o FBI não possa ignorar. Enquanto isso, o agente Myers, que estava de olho em tudo, começa a seguir as pistas que o próprio Tom deixou pelo caminho. Ele descobre documentos, ligações e começa a perceber: peraí, esse cara tá dizendo a verdade. E aí a história ganha uma tensão daquelas. O tempo tá correndo, Nivens está desesperado, Annie tá em perigo de novo, e Tom tá jogando tudo numa última cartada. Numa das cenas mais importantes, ele enfrenta o Nivens cara a cara. E o mais impressionante é que ele não quer matar o cara, mesmo depois de tudo o que ele fez. Um ladrão super inteligente chamado Tom Carter, que por anos roubou bancos nos Estados Unidos sem nunca ser pego. O cara era conhecido como o In-N-Out Bandit, ou seja, bandido entra e sai. Ele era rápido, preciso e nunca deixava rastro. Mas o mais doido é que ele não era um criminoso violento, daqueles que saem machucando todo mundo. Pelo contrário, ele era discreto, limpinho e bem educado até. Roubava, guardava a grana e sumia sem ninguém ver. Aí, um belo dia, quando ele já tinha acumulado mais de 9 milhões de dólares em dinheiro roubado, o que ele decide? Parar. É isso mesmo. O cara se apaixona por uma mulher chamada Annie, que trabalha num depósito de armazenamento e decide mudar de vida. Quer ser honesto, entregar o dinheiro roubado pro FBI e começar do zero com ela do lado. Doido, né? Mas é aí que a história começa a pegar fogo. Tom liga pro FBI dizendo que quer se entregar, só que os agentes não acreditam nele. Imagina a cena. Alguém liga dizendo: "Oi, sou aquele ladrão que vocês nunca conseguiram pegar. Quero devolver o dinheiro e limpar minha ficha." Claro que os caras acham que é trote. Então, 2 agentes, o Nivens e o Hall, decidem ir conferir. Mas aí que tudo desanda. Quando eles descobrem que o dinheiro tá mesmo lá, o que você acha que eles fazem? Leva ele preso? Nada disso. Os dois veem uma chance de mudar de vida e decidem roubar o dinheiro para eles mesmos. Sim, os agentes da lei viram os bandidos da história. Para completar o estrago, eles ainda armam para cima do Tom, jogam um crime em cima dele, o assassinato de outro agente que descobre tudo, e saem como se fossem os heróis. Só que Tom, além de ser esperto, agora está motivado. Afinal, ele só queria ser honesto por amor. E agora tem que correr contra o tempo para limpar o nome dele, proteger a Annie e ainda provar que os verdadeiros bandidos são os 2 agentes do FBI. O filme vira uma perseguição alucinante. Tom foge, arma planos, pega os bandidos no pulo e vai desmontando as peças uma por uma. Ele usa tudo que sabe dos anos em que foi ladrão para virar o jogo. Tem explosão, perseguição de carro, armadilha, gente correndo, tiro para todo lado. E no meio disso tudo, a Annie acaba entrando no jogo também. Ela é corajosa, esperta, e mesmo sem entender muito bem o que está rolando, confia no Tom e ajuda ele do jeito que pode. A tensão só cresce. O FBI todo começa a investigar a morte do agente que foi morto, e um outro agente mais sério, chamado Baker, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada dentro da própria equipe.
Aos poucos, ele também entra na caçada para descobrir a verdade e se torna uma peça importante para resolver o quebra-cabeça. Tudo começa apresentando o Tom Carter, um cara que por muito tempo foi um dos ladrões de banco mais procurados do país, mas ninguém sabia quem ele era de verdade. O apelido dele era In-N-Out Bandit, porque ele entrava, roubava e sumia rapidinho. Só que diferente dos ladrões malvados que a gente costuma ver por aí, o Tom tinha um código. Ele nunca machucava ninguém, não usava arma nos roubos e só fazia isso porque... bem, ele era bom nisso. E solitário também. Só que a vida dele muda totalmente quando ele conhece a Annie, uma mulher simples, gente boa, que trabalha num lugar onde as pessoas alugam depósitos para guardar tralha, tipo aqueles containers fechados. Ele vai lá para alugar um espaço e esconder o dinheiro dos roubos, mas acaba se encantando por ela. E com o tempo, eles começam a namorar. E aí acontece aquilo que parece impossível. O ladrão durão começa a querer mudar de vida, por ela, por amor. Depois de um ano de relacionamento, Tom toma uma decisão corajosa. Ele quer contar a verdade, devolver os 9 milhões de dólares que roubou e começar do zero com a consciência limpa. Ele liga pro FBI e diz: "Oi, eu sou o In-N-Out Bandit. Quero me entregar e devolver o dinheiro." E o que você acha que o FBI faz? Rir, é claro. Acham que é um maluco ou um cara tentando chamar atenção. Mesmo assim, 2 agentes são mandados para conferir, John Nivens e Ramon Hall. E aí começa o problema. Eles vão até o lugar onde o Tom disse que o dinheiro está guardado, e quando veem que o dinheiro é real, que o cara tá falando a verdade, uma ideia perigosa nasce na cabeça deles. E se a gente pegar esse dinheiro e fingir que nunca viu nada? Então os 2 decidem armar uma emboscada. Só que tem um outro agente junto com eles, o agente Baker, que é mais correto, mais sério. E quando ele percebe o que está acontecendo, Nivens faz o impensável. Atira no próprio colega, mata o Baker e joga a culpa toda no Tom. Pronto. Agora o ex-ladrão está sendo procurado não só por roubo, mas também por assassinato. Tom foge. Ele tenta falar com o FBI de novo, mas ninguém acredita nele. O único que talvez comece a desconfiar da história é o agente Myers, um cara mais velho que começa a ver que tem coisa estranha nessa investigação. E para piorar, a Annie, que até então não sabia de nada, acaba se envolvendo sem querer. Quando os agentes corruptos percebem que ela pode ser uma ameaça, Tom tem que correr contra o tempo para protegê-la. E olha, ele pode ter largado a vida de crime, mas ainda sabe como despistar, bolar planos e agir com frieza. A diferença é que agora ele está usando isso para fazer a coisa certa. Depois da emboscada feita pelos agentes Nivens e Hall, o Tom Carter está nas cordas. Ele foi traído, culpado por um assassinato que não cometeu, e agora está sendo caçado como se fosse um criminoso perigoso. Acontece que ele não é mais só um ladrão tentando limpar o nome. Agora ele é um homem que quer justiça, mas que também precisa lutar com as mesmas armas que os corruptos estão usando. O Tom começa a usar sua experiência como ladrão profissional para tentar limpar seu nome. Ele sabe como se esconder, como pensar 2 passos à frente e como virar o jogo. Enquanto isso, os agentes corruptos estão tentando apagar qualquer rastro que possa incriminá-los. Só que o problema é que eles subestimaram o Tom. E aí tem outro ponto importantíssimo: a Annie. No começo, ela fica completamente perdida com a história. Imagina, a mulher está namorando um cara que dizia ser gerente de segurança e, de repente, descobre que ele é um ladrão famoso, envolvido numa acusação de assassinato. Mas o que é bonito nessa parte do filme é que, mesmo abalada, ela confia no Tom. Ela percebe que tem algo errado na história e começa a ajudá-lo. Sem ser nenhuma heroína experiente, ela se mete no meio do perigo por amor. E aí, a história começa a virar tipo um quebra-cabeça cheio de perseguições. O Tom arma uma cilada pro agente Hall, consegue pegar um pedaço de informação crucial e vai juntando provas contra os 2 agentes. E quanto mais ele se aproxima da verdade, mais os corruptos tentam apagar tudo. Eles até tentam matar a Annie num momento super tenso, mas ela consegue escapar com a ajuda do próprio Tom. Tem uma cena muito boa aqui. Tom persegue um dos agentes e arma uma explosão controlada para atrasar a fuga dele. Ele faz tudo com precisão, como só um cara com histórico de assaltos bem executados conseguiria. Só que agora, tudo isso é para proteger e não para roubar. Do outro lado da história, o agente Myers,
que está investigando o caso do colega morto, o Baker, começa a ligar os pontos. Ele descobre que Tom Carter tinha mesmo ligado para o FBI, querendo se entregar antes de qualquer crime acontecer. Ou seja, ele começa a desconfiar de que Tom não é o vilão dessa história. Enquanto isso, os dois agentes corruptos começam a se desesperar. O Nivens, mais ganancioso e impulsivo, começa a perder o controle. Já o Hall começa a se sentir culpado, principalmente depois de tudo o que deu errado. Eles já não estão tão unidos assim. O Tom percebe isso e começa a explorar essa rachadura entre eles. É tipo um jogo de xadrez. Tom vai mexendo as peças, fazendo jogadas inteligentes, tentando conseguir uma confissão ou alguma prova concreta que possa mostrar para a justiça quem são os verdadeiros culpados. E olha, ele chega bem perto. Essa parte do filme é cheia de cenas de ação bem tensas, mas o legal é que tudo é bem pé no chão. Nada exagerado, tipo filme de super-herói. As explosões, as perseguições, as lutas, tudo parece real. E o Tom não é invencível. Ele apanha, se machuca, se esconde, mas não desiste. A essa altura do campeonato, o Tom Carter já passou por perseguição, tiroteio, explosão e traição. Tudo o que ele queria era entregar o dinheiro e começar uma vida nova com a Annie, mas agora está tentando sobreviver e limpar o nome, enquanto foge do próprio FBI. Mas o cara não é qualquer um. É um gênio do crime aposentado, e agora está usando toda a inteligência dele para virar o jogo. Depois de um monte de reviravoltas, Tom finalmente consegue gravar uma confissão parcial do agente Hall, o que já é um passo gigante para provar que ele está dizendo a verdade. Mas ainda falta o agente Nivens, que é o mais perigoso dos dois. O cara está surtando, tentando matar todo mundo que possa entregar ele e fazendo de tudo para escapar com o dinheiro. Só que Tom, como sempre, está 2 passos à frente. Ele bola um plano arriscado para atrair o Nivens até um local isolado. Lá, ele arma uma emboscada, mas o plano não é matar ninguém. É conseguir uma prova final e definitiva, algo que o FBI não possa ignorar. Enquanto isso, o agente Myers, que estava de olho em tudo, começa a seguir as pistas que o próprio Tom deixou pelo caminho. Ele descobre documentos, ligações e começa a perceber: peraí, esse cara tá dizendo a verdade. E aí a história ganha uma tensão daquelas. O tempo tá correndo, Nivens está desesperado, Annie tá em perigo de novo, e Tom tá jogando tudo numa última cartada. Numa das cenas mais importantes, ele enfrenta o Nivens cara a cara. E o mais impressionante é que ele não quer matar o cara, mesmo depois de tudo o que ele fez. Um ladrão super inteligente chamado Tom Carter, que por anos roubou bancos nos Estados Unidos sem nunca ser pego. O cara era conhecido como o In-N-Out Bandit, ou seja, bandido entra e sai. Ele era rápido, preciso e nunca deixava rastro. Mas o mais doido é que ele não era um criminoso violento, daqueles que saem machucando todo mundo. Pelo contrário, ele era discreto, limpinho e bem educado até. Roubava, guardava a grana e sumia sem ninguém ver. Aí, um belo dia, quando ele já tinha acumulado mais de 9 milhões de dólares em dinheiro roubado, o que ele decide? Parar. É isso mesmo. O cara se apaixona por uma mulher chamada Annie, que trabalha num depósito de armazenamento, e decide mudar de vida. Quer ser honesto, entregar o dinheiro roubado pro FBI e começar do zero com ela do lado. Doido, né? Mas é aí que a história começa a pegar fogo. Tom liga pro FBI dizendo que quer se entregar, só que os agentes não acreditam nele. Imagina a cena. Alguém liga dizendo: "Oi, sou aquele ladrão que vocês nunca conseguiram pegar. Quero devolver o dinheiro e limpar minha ficha." Claro que os caras acham que é trote. Então, 2 agentes, o Nivens e o Hall, decidem ir conferir. Mas aí que tudo desanda. Quando eles descobrem que o dinheiro tá mesmo lá, o que você acha que eles fazem? Leva ele preso? Nada disso. Os dois veem uma chance de mudar de vida e decidem roubar o dinheiro para eles mesmos. Sim, os agentes da lei viram os bandidos da história. Para completar o estrago, eles ainda armam para cima do Tom, jogam um crime em cima dele, o assassinato de outro agente que descobre tudo, e saem como se fossem os heróis. Só que Tom, além de ser esperto, agora está motivado. Afinal, ele só queria ser honesto por amor. E agora tem que correr contra o tempo para limpar o nome dele, proteger a Annie, e ainda provar que os verdadeiros bandidos são os 2 agentes do FBI.
O filme vira uma perseguição alucinante. Tom foge, arma planos, pega os bandidos no pulo e vai desmontando as peças uma por uma. Ele usa tudo que sabe dos anos em que foi ladrão para virar o jogo. Tem explosão, perseguição de carro, armadilha, gente correndo, tiro para todo lado. E no meio disso tudo, a Annie acaba entrando no jogo também. Ela é corajosa, esperta, e mesmo sem entender muito bem o que está rolando, confia no Tom e ajuda ele do jeito que pode. A tensão só cresce. O FBI todo começa a investigar a morte do agente que foi morto, e um outro agente mais sério, chamado Baker, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada dentro da própria equipe. Aos poucos, ele também entra na caçada para descobrir a verdade e se torna uma peça importante para resolver o quebra-cabeça. Tudo começa apresentando o Tom Carter, um cara que por muito tempo foi um dos ladrões de banco mais procurados do país, mas ninguém sabia quem ele era de verdade. O apelido dele era In and Out Bandit, porque ele entrava, roubava e sumia rapidinho. Só que diferente dos ladrões malvados que a gente costuma ver por aí, o Tom tinha um código. Ele nunca machucava ninguém, não usava arma nos roubos e só fazia isso porque... Bem, ele era bom nisso. E solitário também. Só que a vida dele muda totalmente quando ele conhece a Annie, uma mulher simples, gente boa, que trabalha num lugar onde as pessoas alugam depósitos para guardar tralha, tipo aqueles containers fechados. Ele vai lá para alugar um espaço e esconder o dinheiro dos roubos, mas acaba se encantando por ela. E com o tempo, eles começam a namorar. E aí acontece aquilo que parece impossível. O ladrão durão começa a querer mudar de vida, por ela. Por amor. Depois de um ano de relacionamento, Tom toma uma decisão corajosa. Ele quer contar a verdade, devolver os 9 milhões de dólares que roubou e começar do zero com a consciência limpa. Ele liga pro FBI e diz: "Oi, eu sou o In and Out Bandit. Quero me entregar e devolver o dinheiro." E o que você acha que o FBI faz? Rir, é claro. Acham que é um maluco ou um cara tentando chamar atenção. Mesmo assim, 2 agentes são mandados para conferir, John Nivens e Ramon Hall. E aí começa o problema. Eles vão até o lugar onde o Tom disse que o dinheiro está guardado, e quando veem que o dinheiro é real, que o cara tá falando a verdade, uma ideia perigosa nasce na cabeça deles. E se a gente pegar esse dinheiro e fingir que nunca viu nada? Então os 2 decidem armar uma emboscada. Só que tem um outro agente junto com eles, o agente Baker, que é mais correto, mais sério. E quando ele percebe o que está acontecendo, Nivens faz o impensável. Atira no próprio colega, mata o Baker e joga a culpa toda no Tom. Pronto. Agora o ex-ladrão está sendo procurado não só por roubo, mas também por assassinato. Tom foge. Ele tenta falar com o FBI de novo, mas ninguém acredita nele. O único que talvez comece a desconfiar da história é o agente Myers, um cara mais velho que começa a ver que tem coisa estranha nessa investigação. E para piorar, a Annie, que até então não sabia de nada, acaba se envolvendo sem querer. Quando os agentes corruptos percebem que ela pode ser uma ameaça, Tom tem que correr contra o tempo para protegê-la. E olha, ele pode ter largado a vida de crime, mas ainda sabe como despistar, bolar planos e agir com frieza. A diferença é que agora ele está usando isso para fazer a coisa certa. Depois da emboscada feita pelos agentes Nivens e Hall, o Tom Carter está nas cordas. Ele foi traído, culpado por um assassinato que não cometeu, e agora está sendo caçado como se fosse um criminoso perigoso. Acontece que ele não é mais só um ladrão tentando limpar o nome. Agora ele é um homem que quer justiça, mas que também precisa lutar com as mesmas armas que os corruptos estão usando. O Tom começa a usar sua experiência como ladrão profissional para tentar limpar seu nome. Ele sabe como se esconder, como pensar 2 passos à frente e como virar o jogo. Enquanto isso, os agentes corruptos estão tentando apagar qualquer rastro que possa incriminá-los. Só que o problema é que eles subestimaram o Tom. E aí tem outro ponto importantíssimo: a Annie. No começo, ela fica completamente perdida com a história. Imagina, a mulher tá namorando um cara que dizia ser gerente de segurança e, de repente, descobre que ele é um ladrão famoso, envolvido numa acusação de assassinato. Mas o que é bonito nessa parte do filme é que, mesmo abalada, ela confia no Tom. Ela percebe que tem algo errado na história e começa a ajudá-lo. Sem ser nenhuma heroína experiente, ela se mete no meio do perigo por amor.
E aí, a história começa a virar tipo um quebra-cabeça cheio de perseguições. O Tom arma uma cilada pro agente Hall, consegue pegar um pedaço de informação crucial e vai juntando provas contra os dois agentes. E quanto mais ele se aproxima da verdade, mais os corruptos tentam apagar tudo. Eles até tentam matar a Annie num momento super tenso, mas ela consegue escapar com a ajuda do próprio Tom. Tem uma cena muito boa aqui. Tom persegue um dos agentes e arma uma explosão controlada para atrasar a fuga dele. Ele faz tudo com precisão, como só um cara com histórico de assaltos bem executados conseguiria. Só que agora, tudo isso é para proteger e não para roubar. Do outro lado da história, o agente Myers, que está investigando o caso do colega morto, o Baker, começa a ligar os pontos. Ele descobre que Tom Carter tinha mesmo ligado para o FBI querendo se entregar antes de qualquer crime acontecer. Ou seja, ele começa a desconfiar de que Tom não é o vilão dessa história. Enquanto isso, os dois agentes corruptos começam a se desesperar. O Nivens, mais ganancioso e impulsivo, começa a perder o controle. Já o Hall começa a se sentir culpado, principalmente depois de tudo o que deu errado. Eles já não estão tão unidos assim. O Tom percebe isso e começa a explorar essa rachadura entre eles. É tipo um jogo de xadrez. Tom vai mexendo as peças, fazendo jogadas inteligentes, tentando conseguir uma confissão ou alguma prova concreta que possa mostrar para a justiça quem são os verdadeiros culpados. E olha, ele chega bem perto. Essa parte do filme é cheia de cenas de ação bem tensas, mas o legal é que tudo é bem pé no chão. Nada exagerado, tipo filme de super-herói. As explosões, as perseguições, as lutas, tudo parece real. E o Tom não é invencível. Ele apanha, se machuca, se esconde, mas não desiste. A essa altura do campeonato, o Tom Carter já passou por perseguição, tiroteio, explosão e traição. Tudo o que ele queria era entregar o dinheiro e começar uma vida nova com a Annie, mas agora está tentando sobreviver e limpar o nome, enquanto foge do próprio FBI. Mas o cara não é qualquer um, é um gênio do crime aposentado, e agora está usando toda a inteligência dele para virar o jogo. Depois de um monte de reviravoltas, Tom finalmente consegue gravar uma confissão parcial do agente Hall, o que já é um passo gigante para provar que ele está dizendo a verdade. Mas ainda falta o agente Nivens, que é o mais perigoso dos dois. O cara tá surtando, tentando matar todo mundo que possa entregar ele e fazendo de tudo para escapar com o dinheiro. Só que Tom, como sempre, tá 2 passos à frente. Ele bola um plano arriscado para atrair o Nivens até um local isolado. Lá, ele arma uma emboscada, mas o plano não é matar ninguém. É conseguir uma prova final e definitiva, algo que o FBI não possa ignorar. Enquanto isso, o agente Myers, que estava de olho em tudo, começa a seguir as pistas que o próprio Tom deixou pelo caminho. Ele descobre documentos, ligações e começa a perceber: peraí, esse cara tá dizendo a verdade. E aí a história ganha uma tensão daquelas. O tempo tá correndo, Nivens está desesperado, Annie tá em perigo de novo, e Tom tá jogando tudo numa última cartada. Numa das cenas mais importantes, ele enfrenta o Nivens cara a cara. E o mais impressionante é que ele não quer matar o cara, mesmo depois de tudo o que ele fez. Um ladrão super inteligente chamado Tom Carter, que por anos roubou bancos nos Estados Unidos sem nunca ser pego. O cara era conhecido como o In-N-Out Bandit, ou seja, bandido entra e sai. Ele era rápido, preciso e nunca deixava rastro. Mas o mais doido é que ele não era um criminoso violento, daqueles que saem machucando todo mundo. Pelo contrário, ele era discreto, limpinho e bem educado até. Roubava, guardava a grana e sumia sem ninguém ver. Aí, um belo dia, quando ele já tinha acumulado mais de 9 milhões de dólares em dinheiro roubado, o que ele decide? Parar. É isso mesmo. O cara se apaixona por uma mulher chamada Annie, que trabalha num depósito de armazenamento, e decide mudar de vida. Quer ser honesto, entregar o dinheiro roubado pro FBI e começar do zero com ela do lado. Doido, né? Mas é aí que a história começa a pegar fogo. Tom liga pro FBI dizendo que quer se entregar, só que os agentes não acreditam nele. Imagina a cena. Alguém liga dizendo: "Oi, sou aquele ladrão que vocês nunca conseguiram pegar. Quero devolver o dinheiro e limpar minha ficha." Claro que os caras acham que é trote. Então, 2 agentes, o Nivens e o Hall, decidem ir conferir, mas aí que tudo desanda. Quando eles descobrem que o dinheiro tá mesmo lá, o que você acha que eles fazem? Leva ele preso?
Nada disso. Os dois veem uma chance de mudar de vida e decidem roubar o dinheiro para eles mesmos. Sim, os agentes da lei viram os bandidos da história. Para completar o estrago, eles ainda armam para cima do Tom, jogam um crime em cima dele, o assassinato de outro agente que descobre tudo, e saem como se fossem os heróis. Só que Tom, além de ser esperto, agora está motivado. Afinal, ele só queria ser honesto por amor. E agora tem que correr contra o tempo para limpar o nome dele, proteger a Annie, e ainda provar que os verdadeiros bandidos são os dois agentes do FBI. O filme vira uma perseguição alucinante. Tom foge, arma planos, pega os bandidos no pulo e vai desmontando as peças uma por uma. Ele usa tudo que sabe dos anos em que foi ladrão para virar o jogo. Tem explosão, perseguição de carro, armadilha, gente correndo, tiro para todo lado. E no meio disso tudo, a Annie acaba entrando no jogo também. Ela é corajosa, esperta, e mesmo sem entender muito bem o que está rolando, confia no Tom e ajuda ele do jeito que pode. A tensão só cresce. O FBI todo começa a investigar a morte do agente que foi morto, e um outro agente mais sério, chamado Baker, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada dentro da própria equipe. Aos poucos, ele também entra na caçada para descobrir a verdade e se torna uma peça importante para resolver o quebra-cabeça. Tudo começa apresentando o Tom Carter, um cara que por muito tempo foi um dos ladrões de banco mais procurados do país, mas ninguém sabia quem ele era de verdade. O apelido dele era In-N-Out Bandit, porque ele entrava, roubava e sumia rapidinho. Só que diferente dos ladrões malvados que a gente costuma ver por aí, o Tom tinha um código. Ele nunca machucava ninguém, não usava arma nos roubos e só fazia isso porque... Bem, ele era bom nisso. E solitário também. Só que a vida dele muda totalmente quando ele conhece a Annie, uma mulher simples, gente boa, que trabalha num lugar onde as pessoas alugam depósitos para guardar tralha, tipo aqueles containers fechados. Ele vai lá para alugar um espaço e esconder o dinheiro dos roubos, mas acaba se encantando por ela. E com o tempo, eles começam a namorar. E aí acontece aquilo que parece impossível. O ladrão durão começa a querer mudar de vida, por ela, por amor. Depois de um ano de relacionamento, Tom toma uma decisão corajosa. Ele quer contar a verdade, devolver os 9 milhões de dólares que roubou e começar do zero com a consciência limpa. Ele liga pro FBI e diz: "Oi, eu sou o In-N-Out Bandit. Quero me entregar e devolver o dinheiro." E o que você acha que o FBI faz? Rir, é claro. Acham que é um maluco ou um cara tentando chamar atenção. Mesmo assim, 2 agentes são mandados para conferir, John Nivens e Ramon Hall. E aí começa o problema. Eles vão até o lugar onde o Tom disse que o dinheiro está guardado, e quando veem que o dinheiro é real, que o cara tá falando a verdade, uma ideia perigosa nasce na cabeça deles. E se a gente pegar esse dinheiro e fingir que nunca viu nada? Então os dois decidem armar uma emboscada. Só que tem um outro agente junto com eles, o agente Baker, que é mais correto, mais sério. E quando ele percebe o que está acontecendo, Nivens faz o impensável. Atira no próprio colega, mata o Baker e joga a culpa toda no Tom. Pronto. Agora o ex-ladrão está sendo procurado não só por roubo, mas também por assassinato. Tom foge. Ele tenta falar com o FBI de novo, mas ninguém acredita nele. O único que talvez comece a desconfiar da história é o agente Myers, um cara mais velho que começa a ver que tem coisa estranha nessa investigação. E para piorar, a Annie, que até então não sabia de nada, acaba se envolvendo sem querer. Quando os agentes corruptos percebem que ela pode ser uma ameaça, Tom tem que correr contra o tempo para protegê-la. E olha, ele pode ter largado a vida de crime, mas ainda sabe como despistar, bolar planos e agir com frieza. A diferença é que agora ele está usando isso para fazer a coisa certa. Depois da emboscada feita pelos agentes Nivens e Hall, o Tom Carter está nas cordas. Ele foi traído, culpado por um assassinato que não cometeu, e agora está sendo caçado como se fosse um criminoso perigoso. Acontece que ele não é mais só um ladrão tentando limpar o nome. Agora ele é um homem que quer justiça, mas que também precisa lutar com as mesmas armas que os corruptos estão usando. O Tom começa a usar sua experiência como ladrão profissional para tentar limpar seu nome. Ele sabe como se esconder, como pensar 2 passos à frente e como virar o jogo. Enquanto isso, os agentes corruptos estão tentando apagar qualquer rastro que possa incriminá-los.
Só que o problema é que eles subestimaram o Tom. E aí tem outro ponto importantíssimo: a Annie. No começo, ela fica completamente perdida com a história. Imagina, a mulher tá namorando um cara que dizia ser gerente de segurança e, de repente, descobre que ele é um ladrão famoso, envolvido numa acusação de assassinato. Mas o que é bonito nessa parte do filme é que, mesmo abalada, ela confia no Tom. Ela percebe que tem algo errado na história e começa a ajudá-lo. Sem ser nenhuma heroína experiente, ela se mete no meio do perigo por amor. E aí, a história começa a virar tipo um quebra-cabeça cheio de perseguições. O Tom arma uma cilada pro agente Hall, consegue pegar um pedaço de informação crucial e vai juntando provas contra os dois agentes. E quanto mais ele se aproxima da verdade, mais os corruptos tentam apagar tudo. Eles até tentam matar a Annie num momento super tenso, mas ela consegue escapar com a ajuda do próprio Tom. Tem uma cena muito boa aqui. Tom persegue um dos agentes e arma uma explosão controlada para atrasar a fuga dele. Ele faz tudo com precisão, como só um cara com histórico de assaltos bem executados conseguiria. Só que agora, tudo isso é para proteger e não para roubar. Do outro lado da história, o agente Myers, que está investigando o caso do colega morto, o Baker, começa a ligar os pontos. Ele descobre que Tom Carter tinha mesmo ligado para o FBI, querendo se entregar antes de qualquer crime acontecer. Ou seja, ele começa a desconfiar de que Tom não é o vilão dessa história. Enquanto isso, os dois agentes corruptos começam a se desesperar. O Nivens, mais ganancioso e impulsivo, começa a perder o controle. Já o Hall começa a se sentir culpado, principalmente depois de tudo o que deu errado. Eles já não estão tão unidos assim. O Tom percebe isso e começa a explorar essa rachadura entre eles. É tipo um jogo de xadrez. Tom vai mexendo as peças, fazendo jogadas inteligentes, tentando conseguir uma confissão ou alguma prova concreta que possa mostrar para a justiça quem são os verdadeiros culpados. E olha, ele chega bem perto. Essa parte do filme é cheia de cenas de ação bem tensas, mas o legal é que tudo é bem pé no chão. Nada exagerado, tipo filme de super-herói. As explosões, as perseguições, as lutas, tudo parece real. E o Tom não é invencível. Ele apanha, se machuca, se esconde, mas não desiste. A essa altura do campeonato, o Tom Carter já passou por perseguição, tiroteio, explosão e traição. Tudo o que ele queria era entregar o dinheiro e começar uma vida nova com a Annie, mas agora está tentando sobreviver e limpar o nome, enquanto foge do próprio FBI. Mas o cara não é qualquer um. É um gênio do crime aposentado, e agora está usando toda a inteligência dele para virar o jogo. Depois de um monte de reviravoltas, Tom finalmente consegue gravar uma confissão parcial do agente Hall, o que já é um passo gigante para provar que ele está dizendo a verdade. Mas ainda falta o agente Nivens, que é o mais perigoso dos dois. O cara está surtando, tentando matar todo mundo que possa entregar ele e fazendo de tudo para escapar com o dinheiro. Só que Tom, como sempre, está 2 passos à frente. Ele bola um plano arriscado para atrair o Nivens até um local isolado. Lá, ele arma uma emboscada, mas o plano não é matar ninguém. É conseguir uma prova final e definitiva, algo que o FBI não possa ignorar. Enquanto isso, o agente Myers, que estava de olho em tudo, começa a seguir as pistas que o próprio Tom deixou pelo caminho. Ele descobre documentos, ligações e começa a perceber: peraí, esse cara tá dizendo a verdade. E aí a história ganha uma tensão daquelas. O tempo tá correndo, Nivens está desesperado, Annie tá em perigo de novo, e Tom tá jogando tudo numa última cartada. Numa das cenas mais importantes, ele enfrenta o Nivens cara a cara. E o mais impressionante é que ele não quer matar o cara, mesmo depois de tudo o que ele fez. Um ladrão super inteligente chamado Tom Carter, que por anos roubou bancos nos Estados Unidos sem nunca ser pego. O cara era conhecido como o In-N-Out Bandit, ou seja, bandido entra e sai. Ele era rápido, preciso e nunca deixava rastro. Mas o mais doido é que ele não era um criminoso violento, daqueles que saem machucando todo mundo. Pelo contrário, ele era discreto, limpinho e bem educado até. Roubava, guardava a grana e sumia sem ninguém ver. Aí, um belo dia, quando ele já tinha acumulado mais de 9 milhões de dólares em dinheiro roubado, o que ele decide? Parar. É isso mesmo. O cara se apaixona por uma mulher chamada Annie, que trabalha num depósito de armazenamento, e decide mudar de vida.
Quer ser honesto, entregar o dinheiro roubado pro FBI e começar do zero com ela do lado. Doido, né? Mas é aí que a história começa a pegar fogo. Tom liga pro FBI dizendo que quer se entregar, só que os agentes não acreditam nele. Imagina a cena. Alguém liga dizendo: "Oi, sou aquele ladrão que vocês nunca conseguiram pegar. Quero devolver o dinheiro e limpar minha ficha." Claro que os caras acham que é trote. Então, dois agentes, o Nivens e o Hall, decidem ir conferir. Mas aí que tudo desanda. Quando eles descobrem que o dinheiro tá mesmo lá, o que você acha que eles fazem? Leva ele preso? Nada disso. Os dois veem uma chance de mudar de vida e decidem roubar o dinheiro para eles mesmos. Sim, os agentes da lei viram os bandidos da história. Para completar o estrago, eles ainda armam para cima do Tom, jogam um crime em cima dele, o assassinato de outro agente que descobre tudo, e saem como se fossem os heróis. Só que Tom, além de ser esperto, agora tá motivado. Afinal, ele só queria ser honesto por amor. E agora tem que correr contra o tempo para limpar o nome dele, proteger a Annie, e ainda provar que os verdadeiros bandidos são os dois agentes do FBI. O filme vira uma perseguição alucinante. Tom foge, arma planos, pega os bandidos no pulo e vai desmontando as peças uma por uma. Ele usa tudo que sabe dos anos em que foi ladrão para virar o jogo. Tem explosão, perseguição de carro, armadilha, gente correndo, tiro para todo lado. E no meio disso tudo, a Annie acaba entrando no jogo também. Ela é corajosa, esperta, e mesmo sem entender muito bem o que tá rolando, confia no Tom e ajuda ele do jeito que pode. A tensão só cresce. O FBI todo começa a investigar a morte do agente que foi morto, e um outro agente mais sério, chamado Baker, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada dentro da própria equipe. Aos poucos, ele também entra na caçada para descobrir a verdade e se torna uma peça importante para resolver o quebra-cabeça. Tudo começa apresentando o Tom Carter, um cara que por muito tempo foi um dos ladrões de banco mais procurados do país, mas ninguém sabia quem ele era de verdade. O apelido dele era In and Out Bandit, porque ele entrava, roubava e sumia rapidinho. Só que diferente dos ladrões malvados que a gente costuma ver por aí, o Tom tinha um código. Ele nunca machucava ninguém, não usava arma nos roubos e só fazia isso porque... Bem, ele era bom nisso. E solitário também. Só que a vida dele muda totalmente quando ele conhece a Annie, uma mulher simples, gente boa, que trabalha num lugar onde as pessoas alugam depósitos para guardar tralha, tipo aqueles containers fechados. Ele vai lá para alugar um espaço e esconder o dinheiro dos roubos, mas acaba se encantando por ela. E com o tempo, eles começam a namorar. E aí acontece aquilo que parece impossível. O ladrão durão começa a querer mudar de vida. Por ela. Por amor. Depois de um ano de relacionamento, Tom toma uma decisão corajosa. Ele quer contar a verdade, devolver os 9 milhões de dólares que roubou e começar do zero com a consciência limpa. Ele liga pro FBI e diz: "Oi, eu sou o In and Out Bandit. Quero me entregar e devolver o dinheiro." E o que você acha que o FBI faz? Rir, é claro. Acham que é um maluco ou um cara tentando chamar atenção. Mesmo assim, 2 agentes são mandados para conferir, John Nivens e Ramon Hall. E aí começa o problema. Eles vão até o lugar onde o Tom disse que o dinheiro está guardado, e quando veem que o dinheiro é real, que o cara tá falando a verdade, uma ideia perigosa nasce na cabeça deles. E se a gente pegar esse dinheiro e fingir que nunca viu nada? Então os dois decidem armar uma emboscada. Só que tem um outro agente junto com eles, o agente Baker, que é mais correto, mais sério. E quando ele percebe o que está acontecendo, Nivens faz o impensável. Atira no próprio colega, mata o Baker e joga a culpa toda no Tom. Pronto. Agora o ex-ladrão está sendo procurado não só por roubo, mas também por assassinato. Tom foge. Ele tenta falar com o FBI de novo, mas ninguém acredita nele. O único que talvez comece a desconfiar da história é o agente Myers, um cara mais velho que começa a ver que tem coisa estranha nessa investigação. E para piorar, a Annie, que até então não sabia de nada, acaba se envolvendo sem querer. Quando os agentes corruptos percebem que ela pode ser uma ameaça, Tom tem que correr contra o tempo para protegê-la. E olha, ele pode ter largado a vida de crime, mas ainda sabe como despistar, bolar planos e agir com frieza. A diferença é que agora ele está usando isso para fazer a coisa certa. Depois da emboscada feita pelos agentes Nivens e Hall,
O Tom Carter tá nas cordas. Ele foi traído, culpado por um assassinato que não cometeu, e agora tá sendo caçado como se fosse um criminoso perigoso. Acontece que ele não é mais só um ladrão tentando limpar o nome. Agora ele é um homem que quer justiça, mas que também precisa lutar com as mesmas armas que os corruptos estão usando. O Tom começa a usar sua experiência como ladrão profissional para tentar limpar seu nome. Ele sabe como se esconder, como pensar 2 passos à frente e como virar o jogo. Enquanto isso, os agentes corruptos estão tentando apagar qualquer rastro que possa incriminá-los. Só que o problema é que eles subestimaram o Tom. E aí tem outro ponto importantíssimo: a Annie. No começo, ela fica completamente perdida com a história. Imagina, a mulher tá namorando um cara que dizia ser gerente de segurança e, de repente, descobre que ele é um ladrão famoso, envolvido numa acusação de assassinato. Mas o que é bonito nessa parte do filme é que, mesmo abalada, ela confia no Tom. Ela percebe que tem algo errado na história e começa a ajudá-lo. Sem ser nenhuma heroína experiente, ela se mete no meio do perigo por amor. E aí, a história começa a virar tipo um quebra-cabeça cheio de perseguições. O Tom arma uma cilada pro agente Hall, consegue pegar um pedaço de informação crucial e vai juntando provas contra os 2 agentes. E quanto mais ele se aproxima da verdade, mais os corruptos tentam apagar tudo. Eles até tentam matar a Annie num momento super tenso, mas ela consegue escapar com a ajuda do próprio Tom. Tem uma cena muito boa aqui. Tom persegue um dos agentes e arma uma explosão controlada para atrasar a fuga dele. Ele faz tudo com precisão, como só um cara com histórico de assaltos bem executados conseguiria. Só que agora, tudo isso é para proteger e não para roubar. Do outro lado da história, o agente Myers, que está investigando o caso do colega morto, o Baker, começa a ligar os pontos. Ele descobre que Tom Carter tinha mesmo ligado para o FBI querendo se entregar antes de qualquer crime acontecer. Ou seja, ele começa a desconfiar de que Tom não é o vilão dessa história. Enquanto isso, os 2 agentes corruptos começam a se desesperar. O Nivens, mais ganancioso e impulsivo, começa a perder o controle. Já o Hall começa a se sentir culpado, principalmente depois de tudo o que deu errado. Eles já não estão tão unidos assim. O Tom percebe isso e começa a explorar essa rachadura entre eles. É tipo um jogo de xadrez. Tom vai mexendo as peças, fazendo jogadas inteligentes, tentando conseguir uma confissão ou alguma prova concreta que possa mostrar para a justiça quem são os verdadeiros culpados. E olha, ele chega bem perto. Essa parte do filme é cheia de cenas de ação bem tensas, mas o legal é que tudo é bem pé no chão. Nada exagerado, tipo filme de super-herói. As explosões, as perseguições, as lutas, tudo parece real. E o Tom não é invencível. Ele apanha, se machuca, se esconde, mas não desiste. A essa altura do campeonato, o Tom Carter já passou por perseguição, tiroteio, explosão e traição. Tudo o que ele queria era entregar o dinheiro e começar uma vida nova com a Annie, mas agora está tentando sobreviver e limpar o nome, enquanto foge do próprio FBI. Mas o cara não é qualquer um, é um gênio do crime aposentado, e agora está usando toda a inteligência dele para virar o jogo. Depois de um monte de reviravoltas, Tom finalmente consegue gravar uma confissão parcial do agente Hall, o que já é um passo gigante para provar que ele está dizendo a verdade. Mas ainda falta o agente Nivens, que é o mais perigoso dos 2. O cara tá surtando, tentando matar todo mundo que possa entregar ele e fazendo de tudo para escapar com o dinheiro. Só que Tom, como sempre, tá 2 passos à frente. Ele bola um plano arriscado para atrair o Nivens até um local isolado. Lá, ele arma uma emboscada, mas o plano não é matar ninguém. É conseguir uma prova final e definitiva, algo que o FBI não possa ignorar. Enquanto isso, o agente Myers, que estava de olho em tudo, começa a seguir as pistas que o próprio Tom deixou pelo caminho. Ele descobre documentos, ligações e começa a perceber: peraí, esse cara tá dizendo a verdade. E aí a história ganha uma tensão daquelas. O tempo tá correndo, Nivens está desesperado, Annie tá em perigo de novo, e Tom tá jogando tudo numa última cartada. Numa das cenas mais importantes, ele enfrenta o Nivens cara a cara. E o mais impressionante é que ele não quer matar o cara, mesmo depois de tudo o que ele fez. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal
e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.